Seja muito bem-vindo ao nosso programa Universo Maior. Toda semana estamos aqui, eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, com um assunto, um estudo sobre a espiritualidade maior, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tendo na semana passada sobre reencarnações, sobre ciclos reencarnatórios. Então hoje temos bastante coisa para falar. Vamos falar de aborto, vamos falar de reencarnação em família, vamos falar da obrigatoriedade ou não de reencarnarmos de fato aqui, da reencarnação dos animais, enfim, muita coisa pela frente. Então aproveite. E já que estamos aqui, pedimos para que você subscreva-se no canal, comente, dê o seu like e ajude o nosso canal a fazer com que as suas mensagens cheguem a cada vez ao maior número de pessoas. Vamos lá? Deixa eu voltar um pouquinho mais quando eu falei de deixar essa identificação de lado. Às vezes tem a questão dos abortos, quando há uma gravidez e a mãe perde este feto, às vezes logo no começo, às vezes um pouco mais para o meio, ou quase no fim, mas enfim, esta alma não chega a encarnar de fato aqui, a ter o corpo físico. Por que ocorre isso? Ela precisava só daquele choque da matéria, já cumpriu ou ela desistiu? É uma excelente pergunta. Como tudo na espiritualidade, isso tem várias respostas, porque cada caso é um caso. Então, nós temos várias situações. Por exemplo, temos a situação da desistência mesmo. Às vezes, uma alma está tão rebelde à sua encarnação, ela está tão... ela não quer, ela não está concordando de uma forma tão intensa que ela, às vezes, desiste. Ela volta e volta. E, às vezes, desiste por vários motivos. Então, uma situação é desistência mesmo, desistência. Uma outra situação que acontece muito regularmente às vezes, ele vem para cumprir uma missão importante, às vezes vem como missionário. Por quê? Porque às vezes a maior experiência não é nem para ele, a maior experiência às vezes é para os pais, para a mãe. Então, às vezes, ele como um sacrifício chega num processo, às vezes de quase nascer, ou às vezes de nascer, e vem a falecer logo em seguida. E muitas vezes isso não é nenhuma, ou seja, um karma dele, porque ele não teve muita experiência naquilo lá, mas os pais tiveram uma experiência incrível. Então, quer dizer, muitas vezes a experiência é para o pai, e ele vem como missionário naquele sentido de dar a experiência para os pais, que é uma experiência que precisava. Às vezes ele vem também como uma experiência, às vezes, por exemplo, às vezes até um suicida e tudo mais, às vezes é uma experiência ele quer viver, ele entendeu o valor da vida, mas não consegue mais. Então ele tem abortos, ele nasce e morre cedo, ou ele nasce e depois tem, enfim, ele tem que reaprender a valorizar a vida. E às vezes o reaprender a valorizar a vida passa por processos de perder a vida muito cedo, ou seja, às vezes até como feto, e às vezes toda a expectativa que ele criou vai embora, e aí ele tem que lidar com isso. E com isso tudo ele vai aprendendo a amar mais a vida, amar mais, dar mais valor à encarnação. Então perceba, tem vários motivos diferentes pelos quais o feto pode não vingar, inclusive a mãe. Às vezes a mãe tira, ou seja, então faz um aborto consciente e retira. Aí o que acontece também impede que aquela encarnação aconteça. E é outra situação também, não era culpa do feto, era culpa da mãe nesse sentido por assim dizer. Mas tudo isso está interligado, então tudo são experiências, são histórias espirituais, mas são das mais diversas possíveis. E é bem diversificado mesmo, porque você dá a ideia de que a alma é algo muito maior, que tem aprendizados de várias e várias vidas, e tem que caber tudo aquilo no serzinho que nasce tão dependente, que esquece que começa todo este processo de novo. Então, a vida em si, me parece, o reencarnar, me parece ser uma oportunidade de ouro, muito boa para a gente evoluir. É como tudo na vida, a grama do vizinho é sempre mais verde, A gente está aqui, a gente quer ir para lá. Quando está lá, a gente quer vir para cá. Mais ou menos assim que funciona. Mas a reencarnação é exatamente isso, é uma oportunidade maravilhosa, incrível, que a gente tem que aproveitar, porque é o momento que nós estamos aqui,
Realmente um trabalho realmente na transformação. Não existe por isso que existe essa dimensão, e por isso que tem um esquecimento e tudo mais. É um laboratório preparado, feito para que a gente consiga desenvolver todas aquelas imperfeições dentro de nós da melhor maneira possível. Então, é para isso que nós estamos aqui. É uma escola fantástica, uma escola onde não tem como você estar aqui sem estar aprendendo, sem estar mudando, sem estar se autotransformando. Então, é maravilhoso. E não adianta estar só no plano espiritual, porque no plano espiritual você vai aprender muitas coisas, mas você não vai ter a experiência que você tem encarnado. É preciso encarnar para que a gente possa passar por essa transformação de quem está testando de novo a massinha de modelar aqui, de quem está tendo uma experiência na frente, encontrando pessoas que às vezes não se dava bem e tentando ter uma nova oportunidade para se dar bem. E é bom que ela não se lembre que não se dava bem na vida anterior, porque senão ia ficar impossível, né? Ia ficar impossível. Então a gente ama as pessoas que a gente não gostava e passa a ter um carinho por elas, porque vai levar para o plano espiritual. Você imagina, você tem um inimigo a vida passada, esse ano ele nasce como teu filho. Pode ser que você se pegue, o teu filho se arrebente, se matem e continue. Pode ser que você ame o seu filho, consiga superar aquilo, e vocês dois levam para o plano espiritual a cura, né? Ou seja, onde o pai amou, o filho amou, e aquela rusga que existia do passado se vai embora, né? Ou seja, se perde, ou seja, se limpa, se cura. Então, tudo isso faz parte dos planos espirituais. Estar encarnado é uma bênção que a gente não faz nem ideia do tamanho. Né? Ou seja, todo o espírito deseja vir o quanto antes para ir consertando as suas arestas. Por quê? Porque a gente não quer ficar sofrendo mais aqui, a gente quer realmente ir para mundos melhores. Só que, se eu quero ir para mundos melhores, eu preciso pertencer a mundos melhores. Né? Não é só querer. Como é que eu pertenço a mundos melhores? Tendo uma frequência melhor. Se eu quero para o mundo de amor, eu tenho que ter amor dentro de mim. Né? Porque senão, coitado dos caras lá, que passaram tudo que a gente passou, estão com amor, aí começa a vir um monte de gente que nem nós lá, né? Ou seja, sem amor, egoísta e tudo mais, pô, acaba com o paraíso deles, não pode, né? Então, quando a gente vai lá também, não vai ter, né? Ou seja, é o contrário, aí a gente vai olhar para as pessoas aqui e vamos, por amor, querer ajudar, mas estamos num mundo melhor, porque nós temos uma frequência melhor, então isso é importante, é trabalhar a nossa frequência, nós também vamos ser melhores um dia, sem dúvida alguma, já somos muito melhores que ontem. E somos ainda piores do que amanhã, mas seremos muito melhores. Muito lindo isso. E você estava falando de escola. A família é uma grande escola. Então, há uma tendência de eu nascer novamente na mesma família? Ou eu posso nascer em lugares, estou em outros países, com outras pessoas? Como fica isso? Uma ótima pergunta, André. Na verdade, assim, é muito comum a gente nascer na mesma família, é muito comum, por uma questão de afinidade. Afinidade ou de ódio, né? Aquilo que eu digo, ou seja, em geral, você... Porque, assim, nós estamos vindo para cá para resolver alguma pendência. Então, a gente vai resolver aquela pendência. Às vezes, aquela pendência já estava dentro da família, estava com o inimigo, como eu falei, né? Você nasce, teu inimigo nasce como teu filho, e você vai reaprender, então, a amar, a ver aquela pessoa de uma maneira diferente, a entender ela de outra forma, e assim por diante. Então, não tem nada melhor do que a família para fazer duas almas se aproximarem. Uma pessoa que é teu irmão, que é teu pai, que é tua mãe, que é teu filho, que é teu neto, que é teu avô, tem uma oportunidade de aproximação, de amor, que outros não têm. Então, por isso que a espiritualidade se usa muito disso, tanto com a afinidade de espíritos que querem estar juntos, ali trabalhando juntos, e por muito tempo, então nasce uma família, como às vezes por não afinidade. Então, é uma máquina muito importante a família. Mas não é só. Nós temos grupos de almas que reencarnam juntos inúmeras vezes e que se encontram assim, não dentro da família, dentro da sociedade, no trabalho, na rua, numa atividade, num hobby, e assim vai. São pessoas que se reencontram, participam juntas da vida, às vezes se reencontram por muito tempo, às vezes por poucos dias, às vezes por uns anos, enfim, mas estão trabalhando juntas. E são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente conhece. Sabe aqueles amigos antigos, que você não vê 30 anos, mas você encontra, continua a mesma amizade? É isso. Ou seja, nós somos essas almas. A gente pode passar, às vezes, 2 encarnações sem ver. Aí depois você encontra e fala, ô, José, onde você estava, né? Ah, você nem sabe, eu reencarnei lá, aqui, tal, tal, tal. E às vezes você reencarna, encontra aqui, ali. Enfim, somos grupos de almas que estamos caminhando juntos. E esses grupos têm afinidades. Então é muito comum nascer ou na mesma família, ou às vezes dentro desses grupos com afinidades.
que podem ser também sua família. Podem, né, assim, em algum motivo, em algum momento em que faça sentido você reencarnar dentro de uma família de alguém desse grupo, então você reencarna também. É perfeitamente, né, comum. Entendi. E a gente só vai para outro plano, outro planeta, que não seja a Terra, quando a gente já aprendeu tudo aqui, ou a gente pode dar uma pausa aqui para outro nível, depois vir para cá de novo? Como funciona isso? Ótima pergunta, André. Na verdade é o seguinte, né? Também respostas diversas, porque a espiritualidade de cada caso é um caso. Então vamos de novo falar da geral, né? Geral, 90% da população vai continuar encarnando aqui por um bom tempo. Por quê? Porque é aquela escola, se eu quero aprender inglês, e a Terra é a escola que fala inglês, por exemplo, que me ensina inglês. Então, até aprender inglês, eu fico na Terra. Por que eu vou mudar de planeta? Agora eu vou para o planeta que ensina alemão, se eu ainda não aprendi inglês. Então, assim, se eu estou aqui é por um motivo, tem alguns aprendizados que eu preciso ter. E eu só devo sair daqui quando eu terminar esses aprendizados. Né? Ou seja, não faz sentido ficar mudando, não tem razão. Né? Não tem razão para ficar mudando. Então, essa é uma situação. Então, em regra, a gente volta aqui até quando? Até quando a minha frequência não tiver mais nada a ver com a Terra. Então, a minha frequência hoje, por exemplo, vamos dizer que ela é uma frequência de amor, uma frequência maior, a Terra continuar sendo uma frequência de provas e expiações, então não tenho mais, eu posso ir para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, que às vezes é um outro planeta. Então, aí eu migro para esse outro planeta. Né? Ou seja, eu começo um outro trabalho lá, onde inclusive já tem grupos da minha alma, aqueles amigos que já foram ali na frente. Né? Ou seja, nunca vou estar sozinho. Eu vou sozinho, não. Você vai para aquele planeta onde alguns amigos seus já foram. Né? Ou seja, a gente tem amigos que estão na frente da gente e temos amigos que estão atrás. Então, a gente sempre vai ter gente, né, a turminha para encontrar. Nós estamos juntos. Né? Sempre vão ter a turminha para encontrar, mas enfim, aí você pode mudar de planeta. Ou então, ao contrário, o planeta Terra hoje está em transição, está passando por um de regeneração, vai ter uma frequência melhor. Aqueles que não alcançaram essa frequência não podem mais ficar na Terra, né? Porque não tem mais a frequência, não tem mais afinidade. Aí o que acontece? Eles vão para outro planeta, mas o planeta mais primitivo, onde vai estar mais de acordo com a frequência dele. Então, a gente muda de planeta. Ou então, agora, vamos pegar uma outra parte da população, onde você veio para o planeta Terra para um fim específico, mas você, de fato, já tem várias vidas em outro planeta. Você veio aqui ou porque você quer participar da transição, ou por um aprendizado mais, né, mais específico, mais detalhado, e quando você sai daqui, você volta para o teu planeta, volta para outro lugar onde você estava trabalhando já. Também é possível. Mas a grande maioria vai ficar aqui até completar a lição Terra, né, o que a Terra tem para nos ensinar. Entendi, mas eu fiquei com uma dúvida imensa aqui agora. Se estamos sempre reencarnando para aprender, para zerar uma coisa, para resolver uma situação, quando que nasce uma alma nova? A alma nova, ela, enfim, nós estamos falando, quando a gente fala dessa reencarnação, dessa terceira ou quarta dimensão, você vê, nós estamos falando aqui, conversando de humanos. Estamos falando de humanos. Uhum. Humano é só um pedacinho da nossa evolução. Então, quando a gente fala de nascimento de uma alma nova, é muito antes da gente ser humano. É muito lá para trás. Então, por exemplo, a gente, né, ou seja, nós temos vida em todo o universo. Os minerais, né, tem consciência, tem a consciência mineral, que vai se transformar depois de muito tempo em consciência vegetal, depois em consciência animal, já com algumas percepções maiores, para chegar numa consciência luminal, para aí nós chegarmos em consciências maiores. Então, a alma em si, ela vai nascer em berços infinitamente para trás do que é o ser humano. Né? Ou seja, então, mas você pega, não precisa ir muito longe, você pega, por exemplo, um animal. Os animais costumam reencarnar muito mais rápido que o homem. Então, por exemplo, nosso cachorro, nosso gato. Nosso gato já é uma coisa intermediária, porque é um animal domesticado que já está se preparando para uma vida num nível humano, por exemplo. Mas mesmo assim, mas vamos pegar aí um elefante, um leão, é um animal selvagem aí, para deixar mais claro, é uma abelha, uma formiga, então um peixe. Eles morrem e reencarnam quase que imediatamente. Né? Você pega um peixe, uma formiga, morre e reencarna quase que imediatamente em seguida. Por quê? Porque não tem nada que fazer no mundo espiritual. Eles estão trabalhando justamente no mundo material a percepção de si próprios, a percepção da consciência, a percepção da vida, a percepção da dor, a percepção do amor, e tudo isso aqui está no mundo material.
Você percebe? Então, o que acontece? É todo um processo. Agora, conforme a gente vai se espiritualizando, se sutilizando na evolução, a gente começa aí sim a ficar mais para lá do que para cá. Né? Mas no começo, né? Ou seja, a reencarnação é quase que imediata. E eu posso pensar que existe um plano, e quando eu estou nessa entre vidas, existe um plano ou vários planos, e eu tenho esta opção de escolha, olha, eu quero ser mulher, eu quero ser homem, eu quero conviver com tais pessoas, é importante que eu me regenere determinadas situações em que eu não fui muito boa, eu tenho essas escolhas. Sim. De novo, cada caso é um caso. Mas assim, se a pessoa ela entrou num buraco, por assim dizer, né? Assim, então enfim, ela foi para o plano espiritual, foi para o umbral, ela se revoltou, ela está com muito ódio dentro dela, ela não encontrou Deus, né, após a morte, enfim, ela está num espírito muito baixo, né, numa frequência muito baixa no plano espiritual. Às vezes ela não quer reencarnar por nada, ela quer ficar lá no umbralzinho dela, no lugar dela, e é difícil trazer. Então, às vezes, essa reencarnação é compulsória. Então, muitas vezes o que acontece? Aquelas pessoas que nos amam, lembra aquele grupo todo? Tem grupo em todas as esferas. Fala, não, pô, pega o Fernandinho aí, porque, né, traz ele para cá, porque ele não vai sair de lá, não. Traz na marra. Já deu o que tinha que dar lá, aquele umbral lá, traz na marra agora. E existe, né, ou seja, por alguns motivos e merecimentos, também essa reencarnação compulsória. Só que a pessoa não quer. Então, como é que ela vai participar desse planejamento da reencarnação? Não vai. Então, esse planejamento é feito por ela, né? Ou seja, então ela vem. É que nem o peixe, né? Vou pegar ela bem lá para trás, mas o peixe não vai ficar programando a reencarnação dela, vai reencarnar e pronto, entendeu? Não participa disso. Uma alma que está mais densa ainda, ela vai participar, não vai participar também, vai ter compulsoriamente a reencarnação. Conforme a nossa liberdade, a nossa evolução espiritual, a gente participa mais. Então, chega no momento em que você já está com a consciência, você já percebeu, já morreu, já passou por sua perturbação espiritual, se passou pelo seu processo, está bem, entendeu o que você errou, está consciente, estudou, você está. Ninguém melhor do que você para participar, para definir tua reencarnação. E aí você vai participar diretamente. Olha, e até você escolhendo, eu acho que eu preciso agora nascer muito pobre, eu preciso agora passar por tal dificuldade, eu preciso agora, poxa, enfim, cada um, né, eu não ser inteligente porque eu não soube usar a inteligência, cada um tem uma história. Mas aí você participa diretamente, porque você já tem um nível para participar. Então é isso, quanto mais evoluído, mais a gente participa. Claro que nós temos os nossos mentores, nós temos, enfim, toda uma estrutura para nos ajudar nesse processo, né? Ou seja, para nos ajudar, mas não, quando a gente pode, não tem nada mais importante do que a nossa consciência dizendo o que a gente precisa. Porque a gente sabe o que a gente precisa, isso é divino, está dentro de nós. Então, quando a gente morre, começam os arrependimentos, porque o arrependimento está dentro de nós. A gente sabe o que a gente errou. Às vezes aqui na vida a gente fala, não, eu não errei nada. O cara fala, né? Nossa, eu fui perfeito. Aí quando morre, cai a máscara. Aí ela percebe o que realmente ela foi. Percebe o que realmente ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela desaproveitou. E aí cai a máscara e vem o arrependimento. Isso está na consciência. Então a consciência vai falar, meu Deus do céu, eu preciso recuperar isso assim, 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 assado. Então não tem nada melhor do que a nossa consciência nesse trabalho de replanejamento reencarnatório. Sempre que a nossa consciência está pronta para participar disso. E depois de feito esse planejamento reencarnatório, eu já estou neste plano, eu posso modificar alguma coisa? Existem sim momentos em que a gente pode reprogramar, e que há uma reprogramação da encarnação. Existe isso. Essa reprogramação, ela tem também os seus motivos. Mas é assim, em regra, você veio aqui para aquilo e acabou. Tá? Ou seja, não tem que reprogramar, porque já foi programado, está tudo certinho, não tem que mexer com isso. Né? Mas tem casos que sim, tem casos que vale a pena. Então, por exemplo, vamos dizer que sei lá, vamos pegar um suicida que se matou e ele tinha mais 20 anos para viver, não viveu, e aí ele vem, reencarna aqui com certas situações, certas dificuldades ou certos desafios, para viver os 20 anos que faltavam para ele. Mas aí vai viver os 20 anos. Chegado nos 20 anos, ele se superou, ele fez tudo muito bem, ele foi tal. Aí a espiritualidade olha e fala assim, olha,
Na situação dele, não é de todo mundo, né? Porque eu falei, né? Mas na situação dessa alma aqui, seria interessante ela continuar. Seria interessante continuar por quê? E vai ter as explicações. Porque no caso dela, ela está, sei lá, com uma filha, podia tal, e com isso, aquilo, ou um projeto de fazer isso ou de fazer aquilo. Enfim, então por que que nós vamos tirar ela daqui, desencarnar, não sei, para reencarnar, para fazer o que ela já pode fazer agora? Você entende? Ou seja, então, mas veja, ela já cumpriu a missão dela. Ou às vezes a missão é boa, o pessoal veio cumprir uma missão, cumprir minha missão, aquela que ela precisava. Às vezes ela desencarna e às vezes tem a oportunidade de falar, poxa, mas depende da situação. Às vezes na situação não tem nada a ver, leva embora mesmo e recicla, né? Ou às vezes não, às vezes tem, a tua vida tá pronta para você fazer um novo projeto que se encaixe a exatamente aquilo que você precisa. Então, por que levar embora? E aí você tem a reprogramação e fica mais tempo aqui, vive mais X tempo e assim por diante. Então, existe sim muitas situações em que há uma reprogramação, mas a regra não é essa. Ah, interessante. E eu penso assim, às vezes tem muita crítica, muito julgamento dentro do núcleo familiar ali, né? Mas se você parar para pensar, você pode estar, porque o meu bisavô perdeu tudo porque tinha cabeça fraca ou era muito ingênuo, e na realidade esse bisavô pode ser até você, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E essa é uma das razões pelas quais um dos grandes ensinamentos da espiritualidade é não julgar os outros. Não julgar os outros. Porque a gente nunca tem condição de julgar. A gente acha que a gente pode julgar, mas a gente não tem nenhuma condição de julgar os outros. Por quê? Porque você não conhece as cartas do outro. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe quais são as crenças dele que fazem ele acreditar no que ele acredita para ele estar fazendo o que ele faz. Você não sabe o que você faria no lugar dele. Isso que é mais incrível. Você fala, o cara, mas se você tivesse exatamente no lugar dele, o que você faria? Então, nunca julgue os outros. E no final das contas é isso mesmo. Pode até ser teu bisavô fez lá um monte de besteira, vai ver que foi você mesmo. Ou o contrário, né? Ele fez coisa boa e você está destruindo o que ele fez depois, né? Enfim, mas é isso. Mas o fato é que cada alma tem suas crenças, seu momento, suas razões. Então, assim, não julgue. Não julgue nada nem ninguém, porque não dá para julgar. Cada um está passando exatamente pelo processo que precisa passar naquele momento, testando suas experiências, testando o que tem de melhor para entregar, e aquilo. E nós também. E nós temos as nossas falhas também, assim como eles. Todos nós estamos no mesmo saco. Então, deixa cada um, né, no seu momento, cada um na sua circunstância específica se desenvolvendo, porque assim como ele está lá fazendo besteira, se desenvolvendo, nós também estamos aqui fazendo besteira, se desenvolvendo. Então, sem julgamento, estamos na escola, a escola é para aprender mesmo, e todos nós erramos. Então, assim, julgar é a certeza de estar fazendo coisa errada. Não tem como. E eu não sei, talvez acho que para fechar, eu queria só tirar mais uma dúvida. Vamos lá. Reencarnação, ela acontece independente da religião, de eu acreditar nela ou não? Bom, a religião é sempre um fator interessante, né? Tem até um caso de EQM, né? Que eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas que teve uma experiência de quase morte e que justamente uma das perguntas que fez o universo estava respondendo tudo, né? Falou, perguntou qual a religião certa, qual a religião correta, né? E a resposta foi assim, ela sentiu que teve assim meio uma risada, mas não foi uma risada irônica, foi uma risada assim como um pai rindo para uma criança, de uma pergunta tão infantil, né? Uma pergunta tão tola, né? Ou seja, é mais com amor, né? Naquele caso da Kemi, né? Mas ela sentiu aquilo que foi a resposta, que falou, meu, não tem religião correta, né? Ou seja, isso tudo é coisa humana, é coisa que está lá naquele planeta, é coisa do homem, né? O que existe aqui é o amor, é o que a gente pratica, é aquilo que a gente é a única coisa que existe. Então, se você é ateu, mas você ama, você faz o bem para os outros, você compartilha, não, né? Você é uma alma evoluída. E às vezes você nasce numa família super religiosa, vai para a igreja 7 dias por dia, vira padre, não sei o quê, e você é o capeta, né? Por assim dizer. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É realmente. Agora, quando você morre, lembra aquele período de perturbação, né, e tudo mais. Então, assim, muitas vezes você vai para locais, ou umbrais, ou colônias espirituais que tem pessoas relacionadas à sua religião. Então, você se sente muito melhor lá, porque
aquilo faz sentido para você, e aquelas pessoas que estão lá também fazem sentido aquilo. Então, tem locais, por exemplo, onde se encontram cristãos fervorosos, judeus, né, muçulmanos, e assim por diante. Mas são o quê? São centros espirituais que reúnem esse tipo de pessoa que tem essa crença, que acreditam naquilo, então elas estão juntas lá naquilo lá. Assim como os umbrais são formados, às vezes, por vícios, pessoas têm certos vícios, as religiões, às vezes, formam também certos centros. E, às vezes, são muito bons, né? Ou seja, às vezes nem tanto, depende. Mas a espiritualidade forma esses centros na espiritualidade. Então, o que muda é isso. Às vezes, você pode ou se desapegar quando morrer, toma a religião, mas desapegou, morreu, percebeu que não tem nada a ver e tal, ou você é tão apegado que você não aceita não ir para outro lugar que não seja aquele local, aquele céu específico daquela tua religião. Então, você vai para lá até que você tenha uma consciência maior de perceber que, né, que não é aquilo, é muito mais do que aquilo, né? Okay? Bom, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, isso é tudo aprendizado. Né? Não tem nada que o universo joga fora das nossas crenças. Né? Ele aproveita tudo e fala, você acredita nisso? Você acredita nisso, então vamos experimentar isso. Vamos ver, né, você tirar o suco, todo o suco que tem disso, até você entender o bagaço, o suco, o sabor, a experiência, o que você aprendeu de bom, o que não aprendeu tão de bom dentro daquilo, e você ser melhor. Então o universo não joga nada fora, nada fora. Né? Mas é isso. Eu sei que nosso tempo tá em cima, né? Então, assim, eu já quero aproveitar aqui agora já para agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa Universo Maior. Estaremos a semana que vem com mais um programa aqui, conto com a presença de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, participe, comente, ajude, né, os canais aqui a aumentar essas mensagens todas ao maior número de pessoas possíveis, porque somos todos um, né? Nós fazemos parte desse mesmo pacote humano em desenvolvimento. Gratidão, André, gratidão a todos vocês, e já fico por aqui, né? Desejando um forte abraço e muita luz a todos. Gratidão, Daniel, gratidão à presença de todos e até a próxima semana.